Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Esse é o vídeo de número 63. Então, o tema é a visão de Deus. No livro A Gênese, capítulo 2, nós ainda nos encontramos na questão de número 32, só que final. E para dar sequência na questão de número 33, nós vamos voltar na questão de número 31, quando Kardec diz assim: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vemo-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. Porque, na verdade, são perguntas formuladas pelas pessoas. Se Deus existe, por que nós não o vemos? Eu, principalmente, não estou vendo Deus. Será que eu vou ver Deus depois, na pátria espiritual? Já que eu não o vejo no corpo físico, será que eu vou ver Deus no plano espiritual depois, quando eu retornar à pátria espiritual? Então são perguntas que as pessoas formulam todos os dias, né? Mas nós estamos trabalhando em cima dessa questão. No entanto, agora, Kardec faz uma comparação aqui, porque nós já esmiuçamos a questão de número 31, a questão de número 32. É óbvio que parcialmente. E agora nós vamos tentar falar alguma coisa na questão de número 33. Então Kardec, ele começa da seguinte forma: uma pessoa que se ache no fundo de um vale, então pense você no fundo de um vale, né? Lá num cânion bem profundo, você está, né, visitando um cânion, uma coisa assim. Então é a comparação que Kardec está fazendo aqui. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por uma densa bruma, envolvido por uma densa, assim, neblina, um nevoeiro, né? Porque geralmente no fundo dos vales tem esses nevoeiros, tem essas neblinas, que a gente não consegue enxergar, né, o cume das montanhas devido ao nevoeiro. Então, uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Não é verdade? Não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Pela luz difusa, ele percebe que está fazendo sol. Então, pensemos da seguinte forma: quando está chovendo, uma chuva torrencial imensa, eu te faço essa pergunta: o sol encontra-se presente ou não? É lógico que ele se encontra presente.
Só que o nevoeiro, né, as nuvens naquele momento, elas se fazem presente devido à necessidade da estação, mas o sol brilha além das nuvens. Assim que dissipa-se as nuvens, o sol mostra os teus raios, mostra a tua claridade. Olha só. Então, se a pessoa se entra a subir a montanha, né? Se ele pensa assim, não, eu vou sair desse vale, eu vou subir aqui por essa montanha, né? Então, à medida que for ascendendo o nevoeiro, se irá tornando mais claro, não é verdade? A luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Você percebe que essa comparação que Kardec faz é o processo evolutivo nosso. Não queiramos compreender Deus, não queiramos entender Deus. No nível evolutivo qual nós nos encontramos, que isso é impossível. Isso é impossível. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que, de certa forma, nos acalenta. A doutrina dos Espíritos, de certa forma, é aquele colo de mãe, é aquele colo de vó, que quando você, muito cansado, você senta ao lado e a avó ou a mãe fala para você: se deita aqui no meu colo, meu filho. E você se deita. E ali, nada melhor do que a mão da mãe ou da avó passando assim na tua cabeça, de levezinho. Às vezes as pessoas não percebem as coisas boas da vida. Só depois que perde é que as pessoas realmente pensam: por que eu não aproveitei mais? Aí a mão da mãe passa para lá, para cá. E a mãe ou a avó pergunta para você: o que está acontecendo? Diga-me. E você desabafa. Você desabafa assim com medo de levar um puxão de orelha. Mas por ser mãe e por ser vó, elas fazem com que você se levante e elas colocam o dedo na boca e fazem assim para você, ó. Acalme o teu coração.
Assim, através da doutrina dos Espíritos, nós recebemos o consolo de que Deus existe. Através da doutrina dos Espíritos, nós aprendemos que toda causa inteligência, que todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Então, quando eu olho para uma árvore ou para uma flor, eu sou apaixonado em flor. Acho que vocês já perceberam, né? Que eu posto só coisas de flor. Animais e mensagens acalentadoras. Essa é a minha missão. Então, quando eu olho para uma árvore, eu me compenetro com Deus. Eu falo com Deus. Eu sinto Deus. Eu sei que Ele me ouve. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que ali eu estou conversando apenas com o efeito de uma causa inteligente. Porque a obra de Deus é o efeito de uma causa inteligente. Toda a obra de Deus, toda a natureza de Deus, significa efeito de uma causa inteligente. O majestoso, a inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Então a doutrina dos Espíritos, ela nos consola nesse quesito. No nível evolutivo que nós nos encontramos, porque nós não temos condições de compreendê-lo, de entendê-lo. A nossa evolução ainda é muito parca. Mas é uma bênção essa doutrina dos Espíritos, que nos consola, onde não nos sentimos órfãos em momento algum. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo mais Deus. Nós vamos sentindo mais Deus. Nós vamos conversando mais com Ele, confabulando mais com Ele. Você há de convir comigo, com todo respeito, que nosso Senhor Jesus Cristo compreende mais Deus, conhece mais Deus do que todos nós. Ele é mais evoluído, é o nosso irmão mais evoluído. Jesus Cristo é o nosso irmão mais evoluído. Ele é o nosso guia, ele é o modelo qual todos nós devemos seguir. Então, é a mesma comparação que Kardec nos faz aqui, ó. O nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol, só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. É preciso
evoluir bastante, é preciso galgar todos esses degraus simbólicos da escada de Jacó. Um dia nós, conseguiremos sim deparar com todo o esplendor de Deus. Mas de que forma? Nós não vamos ver Deus na forma de um sol. Tem um sol ali. Tem um sol ali. Tem um senhor de barba e de cajado e tal ali, sentado num trono. Não. Nós vamos ver Deus através da tua natureza. Nós vamos compreender Deus na íntegra através da tua obra, das energias, das matérias, dos fluidos, que no momento, no nível que nós nos encontramos, nós não os percebemos. 99,9% a respeito de Deus, da sua magnanimidade, encontra-se oculto a nós devido à nossa imperfeição, a nossa falta de compreensão, entendimento. Mas um dia nós vamos conseguir compreender Deus melhor. Vamos pensar da seguinte forma: em matéria de compreensão, de entendimento dos desígnios de Deus, da natureza de Deus, nós nos encontramos no número 1. Vamos pensar por aí. Jesus encontra-se no número 7. Vamos pensar por aí. Mas tem aqueles que encontram-se no número 99, 98, 97, 96. Aí você me pergunta, mas esses vê Deus? Ninguém vê Deus, a não ser na sua obra, na sua criação. Deus não se faz visível da forma como nós gostaríamos de ver. Por exemplo, eu gostaria de ver Deus e de repente Deus me apresenta na forma de um anjo. Isso é mitologia, isso é inexistente. Deus é o todo. Nós temos que nos conformar com isso, que Deus para nós é o mesmo que a água para o peixe. Retira-se a água, o peixe morre. Paulo, eu não vou esquecer isso nunca mais de Paulo. Paulo, para mim, é o ser que melhor expressou Deus. Nele nos movemos. Por exemplo, como um peixe se move na água. Nele nós existimos. Mas não pense que existem seres que vê Deus na forma de um anjo, na forma de um foco de luz, na forma de um sol resplandecente, que resplandece. Isso é inexistente, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é infinito. Deus é infinito em tudo. O seu amor é infinito, a sua bondade é infinita. Só de dizer isso
Deus não teve princípio como nós tivemos. Então, nós podemos dizer o seguinte, que Deus é eterno. Nós não podemos dizer que nós somos eternos. Nós não somos eternos. Por que nós não somos eternos? Porque nós tivemos um princípio diferente dele, que não teve princípio. Nós somos obras de Deus. Nós fazemos parte da criação de Deus. Só que, conforme Ele nos criou, não sabemos quando, nem como e nem onde, apenas Ele sabe. E mais nenhum ser nos universos e universos por toda a eternidade sabe. Então, nunca que pense você assim, existem seres vamos simplificar, existem seres no universo que vê Deus na forma de um foco de luz. Deus se apresenta a todos através de sua obra, através de suas leis, através de sua grandeza. Acontece que o ser, quanto mais evolui, ele mais compreende as leis, ele mais compreende a grandeza do Criador. Ao mesmo tempo, Deus é visível e ao mesmo tempo ele é invisível, até mesmo a esses seres que encontram-se lá no número 99, porque esse número 99 é uma escala inventada por nós aqui, só para simplificar. Então, por exemplo, os médicos, eles vão à faculdade 6 anos. Pois bem, 6 anos, eles adquirem um conhecimento ali, praticamente 6 anos mais 2, 3 anos de residência, 5% em 100%. Só que eles precisam se atualizar. E constantemente os médicos estão se atualizando. Cursos e mais cursos, né? Então, quanto mais o médico estuda, então pensemos da seguinte forma: 10 anos, 5%. 15 anos, né? 10% eu disse? 10 anos, 5%. 15 anos, 10% de conhecimento. O médico já tem ali 10% de conhecimento. E assim, você, por exemplo, quanto mais você atua na tua área de trabalho, mais você se torna um expert no assunto. Porque é importante a teoria, mas é de extrema importância a prática. Então, quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais a pessoa estuda, mais ele conhece aquela matéria a qual nela ele encontra inserido. Não tem aquelas pessoas que no teclado do computador elas digitam sem olhar, você está conversando com outra pessoa, pois é isso mesmo, isso, tal, não, pode achar que eu vou lá. Como que elas conseguem digitar e conversar
ao mesmo tempo que outra pessoa. Exercício, prática, experiência, anos e mais anos ali mexendo só naquilo. Então, assim, os seres evoluídos, na íntegra. Agora, nós temos que entender que mesmo esses seres que encontram-se lá no número 99, eles são limitados. Ilimitado, só Deus. Então, nós vamos passar para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.